Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Highlights. Eu sou Bernardo Fusato, ao meu lado Ivan Barbosa, sócio fundador e gestor do Ática. E o episódio de hoje, o tema é Estoicismo nos investimentos. Ivan, antes da gente começar sobre o tema estoicismo em si, por que estudar filosofia? Por que você acha que é relevante para os negócios ou para a vida? A pergunta fundamental que os filósofos gregos estudavam antigamente é uma pergunta que vai ser sempre pertinente, que é como viver bem, né? Como é que você tem que se portar diante da vida para ter uma boa vida, para ter uma vida que eles chamavam de virtuosa. Então, apesar de hoje a gente ter perdido um pouco o costume de olhar para a filosofia, hoje é interpretado como um tema meio acadêmico, meio chato, Sim, e os textos antigos, de fato, eles têm um estilo diferente dos modernos, então, assim, não é o que a gente está acostumado a ler. Mas os temas investigados vão ser sempre pertinentes, não tem como fugir disso. Algum sistema de valores, algum sistema filosófico você tem que ter para se orientar na vida, né, não tem como ignorar essa questão ao longo do tempo. eu acho que também ao longo do tempo a gente vai passando por momentos que exigem reflexão e você precisa de algum framework, né, para conseguir refletir Sim. da melhor forma para extrair o melhor daquilo, né? Todos os problemas humanos são bastante antigos, então a hora que a gente pega aqueles textos com 2000 e poucos anos, todas as angústias são muito parecidas com as de hoje, então ainda muita coisa é aproveitável. Então, assim, muita coisa que hoje, as pessoas se esforçam para entender e tal, já foi muito discutido ao longo de muito tempo e convém tentar aprender de quem já gastou a vida pensando nisso, em vez de a gente gastar a nossa Sim. pensando a mesma coisa de novo, E aí evitar os erros tradicionais, né. e evitar os erros tradicionais. Boa. E especificamente sobre o estoicismo, quando que você conheceu e por que que ele te atraiu, especificamente? Eu nem lembro como é que eu tive o primeiro contato com textos de filosofia, mas foi quando eu estava na faculdade, que eu não fiz faculdade disso, eu fiz faculdade de engenharia, então não estava na minha mente, mas caiu na minha mão alguns dos diálogos platônicos, eu comecei a ler, acabei lendo os diálogos platônicos. E aí uma coisa puxa a outra, né, tem Platão, depois o Aristóteles, depois você chega nos estoicos, Epitetos, o Marcos Aurelius e o Sêneca. E eu achava interessante, assim, são temas de profundidade psicológica muito grande. Aquilo me atiçou a curiosidade e eu li bastante coisa enquanto eu era jovem ainda. E o estoicismo, em particular, me parece correto, talvez case um pouco mais com a minha própria personalidade. Mas é um sistema que eu acho fenomenal para você se autoaperfeiçoar. No fundo, Entendi. é um mindset de treinamento fantástico. Ele é bastante rigoroso no que você tem que tomar controle e tomar responsabilidade, né, na sua própria constituição. É interessante. E das principais ideias do estoicismo, quais que você acha mais interessante, assim? Tá? Tem duas ideias centrais. Uma é que o mundo e as leis naturais são a melhor referência do que a gente tem do que é bom, né, que o mundo existe, funciona e está muito além da nossa capacidade de compreender todas as nuances do mundo, né, e a gente entende que isso aí é algo a ser, assim, que a gente tem que almejar se aproximar de como o mundo funciona, né, que a gente tem que viver em harmonia com a realidade das coisas. Sim, Embutido nesse conceito de que a realidade existe e é muito bem organizada, está o conceito de que muito pouco do mundo está sob o nosso controle. A gente tem controle só sobre nossa própria personalidade até que não, mas nosso próprio curso de ações, né, sobre o nosso próprio autoaperfeiçoamento, mas você não controla em absoluto os eventos do mundo sim. amplo. E o estoicismo é muito focado em você tomar responsabilidade sobre aquilo que está sob seu controle e aceitar em resignação aquilo que não está sob seu controle. Eles falam que todos os tipos de sortes e azares podem acontecer para você ao longo da vida. Mas não adianta você ficar reclamando dos azares, falando: "Poxa, o mundo é injusto". O mundo é o que ele é, você não tem influência nenhuma sobre isso, né, e você precisa se treinar para se portar da melhor maneira possível diante da realidade que já existe, independente da sua vontade. Esse é um conceito. E o segundo conceito importante é a manutenção, assim, a visão da racionalidade humana como o que a gente tem de mais nobre, mais alto. O que eles falam é uma coisa meio óbvia, todo mundo fala, que o que diferencia o homem dos animais, né, as pessoas dos animais, é a nossa capacidade de raciocinar, né.
Então eles pregam que a lapidação da razão humana é o que deve ser feito para compreender as leis naturais e se aproximar o máximo possível delas. Então tem esse culto da racionalidade, da sabedoria, uma coisa muito forte em todos os filósofos, mas nos estoicos também é um traço muito marcante. Entendi. Então, basicamente, a racionalidade e a sabedoria, que é algo que a gente precisa aperfeiçoar, faz parte do que a gente consegue controlar, e Sim, por conta disso, nossos esforços pessoais, tanto como pessoas, mas como profissionais, aplicado em vários âmbitos aí da nossa vida, precisa estar em como a gente faz isso cada vez melhor e entendendo cada um desses pontos da forma que seja mais digna, do ponto de vista em relação às leis naturais, e em relação também do ponto de vista prático, o que que é mais eficiente e melhor. É meio que essa a ideia. sim. A ideia do estoico é uma ideia muito simples, que é você tem que fazer tudo que está no seu poder para se autoaperfeiçoar ao máximo, prezando muito pela sua racionalidade. Essa é a característica que você mais deveria trabalhar. É claro que você não tem controle total sobre a sua inteligência, quanto inteligente você Sim, é. Mas, dadas as cartas que você recebeu na vida, você deveria tentar fazer o melhor possível com isso para se aproximar o máximo possível do modelo de perfeição, que eles chamam de leis naturais, né? Que é a estrutura racional que coordena a realidade. Esse é tá. um conceito super sofisticado, né? Eles não tinham uma ideia tão próxima da religiosidade moderna. Mas eles falavam no logos divino, que é Sim. a inteligência por trás do funcionamento do mundo. Eles tinham isso como modelo de perfeição. Então eles falavam que você tinha que tentar aproximar a sua racionalidade do logos divina, que era a intelectualidade perfeita. Esse conceito é arquetípico, né? Eu acho que ele sempre vai ser válido. A gente sempre quer raciocinar o melhor possível, ser o mais inteligente possível, conhecer o máximo possível das coisas como elas são. E de certa forma, é isso que te dá influência sobre o mundo real. Você entender como é que ele funciona, conseguir raciocinar sobre o que você quer imprimir no mundo real, ir lá e fazer o que precisa ser feito para você conseguir ter os resultados que você acredita que sejam bons. Boa. Bom, como até o nosso trabalho aqui, as ideias principais elas são simples, mas não significa que também é fácil de aplicar, né? Uhum, Então, acho que é a mesma coisa para uma filosofia de vida. Até porque acho que muitas das lições que a gente aprende estudando mesmo filosofia antiga são coisas que a gente já sabe, mas muitas vezes acaba cometendo um erro nesse sentido, mesmo sabendo, né? Então, assim, ao longo da sua história e trajetória, como que você fez para aperfeiçoar, de ponto de vista prático, os uhum, pontos, por exemplo, que os estoicos falam que são relevantes? Enfim, como que a gente pode nos desenvolver do ponto de vista um pouco uhum. mais prático, trazendo a filosofia para a nossa vida, assim? Tá. Acho que tem um ponto que os discursos são sempre mais puros do que a prática. É muito Sim. difícil você praticar exatamente o que você mantém na cabeça como ideal. Até nos próprios estoicos que escreveram, acho, né? Até nos próprios estoicos, porque tem uma diferença entre você acreditar que algo é o bem supremo que você deveria praticar e você conseguir praticar aquilo Sim, todo dia. Então, eu enxergo essa busca por autodesenvolvimento e disciplina e tal, é um esforço diário, porque também é um negócio que a disciplina em particular, parece que se você para de prestar atenção, o negócio se decompõe, ele se sim, corrói com o tempo sim. sozinho. É uma desgraça de certa maneira, porque não é que você treina e um dia você é super disciplinado e agora você não precisa mais esforço nenhum. Eu entendo que é um esforço eterno. Ou pelo menos pra mim é, eu não consegui chegar nesse estado iluminado aí de não me custar nada ter disciplina. E o jeito de desenvolver disciplina ou aperfeiçoar certos aspectos, isso é uma experiência pessoal. Você tem que escolher suas batalhas uma de cada vez, né. Se você tenta passar da desordem total para a rotina perfeita, em muito pouco tempo você se sente sobrecarregado e não consegue manter. É um jogo de criação de hábito, né, e criação de hábito pode ser entendido como você presta muita atenção em um ponto, até que ele fique meio automático. E quando ele fica meio automático, é mais fácil sustentar. Você tem que se preocupar para não cair nas tentações que destruiriam essa disciplina criada, mas é um pouco mais fácil você manter. E aí, quando você não está mais se esforçando tanto para manter determinada rotina, você pega outro aspecto e coloca na sua rotina. Tá. O Benjamin Franklin, que a gente fez um outro highlight sobre isso, falava sobre isso, né? Ele tinha elencado lá, acho que eram 12, 13 13 virtudes. virtudes, e tinha montado um cronograma de treinar cada uma delas por semana ao longo do ano. Eu acho que isso é a boa prática. Eu não fiz igual o Ben Franklin, que ia rotacionando as virtudes, mas
sempre me preocupei assim, desenvolve um hábito, a hora que ele tiver incorporado, passa para o próximo. E o incorporado não é para sempre, às vezes ele se Sim, desfaz também. sim, Aí, qual que é a dificuldade entre a teoria e a prática é muito observável em todo mundo que já fez uma dieta, sim, né. Depois de uma certa idade, acho que todo mundo faz dieta, mas eu sempre tive que fazer. A teoria é simplíssima, escreve-se livros a respeito e tal, mas a teoria é simples. Aguenta a fome a maior parte do tempo que com certeza você vai emagrecer, não tem erro. sim. O difícil é aguentar a fome. É um exemplo bom de que a teoria é muito simples e a prática é difícil, porque é uma prática de suportar sofrimento e desconforto por um tempo muito prolongado. Isso torna a coisa difícil, mas a técnica é óbvia. Boa. Você tocou em 2 pontos aí que eu acho que vale a gente aprofundar um pouco mais. Uma hora isso vai se conectar com investimentos, a gente vai chegar lá. Mas, primeiro em relação às virtudes, né, você mencionou que o Benjamin Franklin tinha listado lá 13 que ele trabalhava semanalmente, e inclusive parte delas fazem parte do imaginário estoico, né. Uhum, Então, assim, dentro disso, quais você acha que são as mais relevantes do estoicismo? Não precisa descrever exaustivamente, mas, assim, o que que a gente pode pensar sobre o uhum. que eles defendiam em termos de virtude? Os sistemas de valores, de virtudes, de várias filosofias e religiões são mais ou menos parecidos, porque eles nasceram lá com os gregos antigos e um foi copiando o outro, melhorando em cima, fazendo alguns rearranjos, mas tem uma sobreposição muito grande entre eles. O esquema das virtudes estoicas, eles tinham 4 virtudes tidas como principais. Tinham as ramificações delas, mas 4 eram as principais. A primeira é a sabedoria, que é o cultivo da sua razão, tanto do ponto de vista de lógica, que é você aplicar bem sua inteligência, quanto no sentido de adquirir conhecimento sobre o mundo. Então, a sabedoria é o cultivo da razão e o estudo ao longo da vida para você conhecer o máximo possível, e saber julgar as coisas bem. Essa é a virtude mais alta, por assim dizer, porque ela orienta o que você deveria fazer ao longo da vida. Sim, A sabedoria é o que você usa para determinar qual que é o seu plano de vida. E sem isso não adianta você ser muito eficaz em outras coisas, porque você é como se fosse um carro superpotente, mas completamente desgovernado. Não adianta você ter todas as capacidades de performance se você não tem uma orientação boa. A segunda virtude é a temperança, que é a habilidade de você suprimir os seus instintos e desejos, né, para não ser guiados por eles. Então, é o que te torna disciplinado, você ter resistência às suas vontades imediatas, para não cometer excessos e para não ser guiado pelas suas vontades imediatas. Isso é essencial para você manter uma vida racional, porque se você está sempre guiado por fome, medo, desejos você é igual múltiplos, um animal, né. você é igual um animal e você não consegue ter muita consistência de plano, você é sempre guiado por aquilo que você está sentindo no momento. Sim, Essa supressão do seu lado instintivo e emocional é necessária, não precisa ser totalmente, né, mas em grande medida, a temperança é você ser equilibrado, né, na busca pelos seus instintos, né, pelo que seus desejos te impulsionam a querer fazer. A terceira é a coragem, e coragem é muito visto como força moral, né, que é a coragem para você enfrentar adversidades quaisquer e se portar do jeito que você acredita que seja a rota virtuosa, independente da dificuldade de percorrer essa rota. O exemplo antigo mais conhecido é a história do Sócrates, que foi o Sócrates era um cara que era um cidadão grego, né, eles eram separados, era tipo uma casta de cidadãos, eram a nobreza, entre aspas. sim, Mas ele serviu no exército e na idade mais avançada, ele começou a buscar a sabedoria e desmascarar os falsos sábios. Além daqui ele foi lá no oráculo de Delfos e alguém falou pra ele, não lembro se ele foi, um amigo foi, mas o oráculo disse que ele era o homem mais sábio da Grécia. Ele falou assim: "Poxa, mas eu não sei muita coisa, o que que isso quer dizer?", né, e entendeu que era a função dele buscar pessoas mais sábias e desmascarar os que não fossem. E os diálogos socráticos são investigações lógicas, né, que mostram que muitas das pessoas que se consideravam detentores da verdade, não sabiam exatamente o que elas estavam falando, né, não tinham base conceitual em algumas coisas, tinham premissas muito fracas embaixo das filosofias aparentemente sofisticadas. E o Sócrates prezava que muito por cultivo da racionalidade, que você tinha que dar importância
a isso acima de todas as coisas. E nesse ciclo de ficar desmascarando, né, os falsos sábios, muita gente ficou com raiva dele. Razão, né? É, porque ele é um cara que ele tinha debates públicos com Sim, pessoas em posições sociais importantes e, de certa forma, envergonhava essas pessoas diante de uma plateia, sim. né. Então, por causa desse plano de ação dele, ele foi acusado por um negócio que hoje em dia é meio, você fala assim: "Meu, que acusação sem sentido", mas era de corromper a juventude e desrespeitar aos deuses, um negócio meio, e o julgamento deles, assim, ele era um velho já, tinha 70 anos, alguma coisa assim, já tinha idade avançada. Naquela época, 70 anos era muito mais velho que agora, né. Sim. As pessoas tinham uma expectativa de vida muito menor. E a defesa dele, falou assim: "Eu não tenho alunos, não cobro nada de ninguém, só debato na frente das pessoas com uma intenção legítima Amor à de verdade, né? de buscar o conhecimento, que se alguém souber alguma verdade profunda que eu não sei, eu queria aprender, né, e tenho enorme respeito aos deuses e tudo mais". Assim, me parece uma acusação infundada. E quem escreve os diálogos socráticos é o Platão, que era aluno dele. E não dá para saber exatamente como foi, mas o que o diálogo platônico que fala sobre esse negócio, que chama Apologia de Sócrates, que é a defesa dele no tribunal dessa acusação, dá a entender que é uma acusação meio sem pé nem cabeça, que não era muito sustentada. Mas mesmo assim, ele é condenado pelo que era um júri de 500 e poucas pessoas, acho que era O 501. Supremo, né? Era como se fosse um congresso, porque era muita gente, se salvo engano, eram 501 cidadãos atenienses que fazem esse julgamento. Mas ele é condenado, e na hora de escolher a pena, ele podia ser exilado, ele podia pagar uma multa, ele podia ser morto. E escolhem para ele a pena de morte. Eu falo assim: "Poxa, o sujeito é um velho que ficava vagando pela cidade conversando com pessoas, tinha os alunos dele lá, os amigos dele que gostavam de ouvir, mas ele não cobrava nada de ninguém, era extremamente pobre, então não dava para acusá-lo de buscar algum interesse material, fazer isso como se fosse um show. Mesmo assim ele é condenado, e mesmo assim ele é condenado à morte. E depois da acusação da morte tinha alguma coisa, eh, se eu lembro o evento exato, mas ele não foi morto de imediato, porque tinha alguma coisa ritualística envolvida lá. Tinha um navio que ia fazer alguma coisa e tinha que esperar o navio voltar, enquanto o navio não voltasse não podia executar ninguém. Eu Sim. não lembro por que não podia executar ninguém quando o navio tinha partido para não sei aonde. Mas teve um tempo até que desde a data que ele foi condenado até a data que ele seria morto. E os amigos dele ofereceram para ele fugir, que eles subornariam lá os guardas e conseguiriam um esquema para ele fugir, e ele poderia morar em outra cidade tranquilo. E ele acredita que isso não é a rota virtuosa, que isso não deve ser feito, porque apesar da injustiça daquele julgamento, ele preza pela ordem da justiça ateniense, que ele sempre viveu na cidade e achava que, apesar das falhas, o esquema, né, de julgamento que foi montado, aquilo, a ordem social que existia era boa, né, e que não fazia sentido para o interesse próprio dele corromper esse respeito à justiça ateniense. Então ele escolhe ficar lá e morrer mesmo. Então, esse é o conto arquetípico da coragem estoica, Ah, né, que ele aceita morrer, morre tranquilo, né, pelas convicções filosóficas dele. legal. E esse negócio é super famoso, todo mundo usa esse de exemplo, porque, enfim, ele virou um mártir dos filósofos, é aquele que realmente praticou o que ele pregava e morreu defendendo o que ele achava que era correto. Não, muito legal. Esse é o extremo, né, assim, é um ideal difícil, porque Ser um mártir é é difícil. ser um mártir tranquilo, É, porque tem lá os contos dos amigos dele, indo até ele na hora que ele ia ser executado, ele falou que ele estava normal, plácido, tranquilo, conversando, que a morte não era tão ruim assim, que não tinha problema, que ele estava curioso para saber o que ia acontecer, né, e super tranquilo. Então esse é o conceito estoico de coragem. Foi uma longa explicação de coragem, né, mas o enfim, o conto é esse. A próxima é a justiça, a última das 4 virtudes cardeais. A justiça é como é a única virtude que fala sobre a interação com o mundo. É como você trata as outras pessoas de uma maneira que seja boa para elas também. Você não vire um egoísta e olhe só para o que te faz bem.
Que você tinha que se portar de um jeito que fosse ético, que fosse construtivo, num ambiente mais amplo que a sua própria individualidade. Então, o conceito mais abstrato de justiça é que você tratasse as pessoas de acordo com critérios iguais. É aquele conceito de justiça cega, Uhum, sim. e tratasse cada um da maneira como ele merece, desse a cada um que lhe é devido, ao longo da sua vida. E esse talvez seja o mais difícil de criar uma aplicação prática, porque as situações reais são muito variadas, né, e você pegar o conceito abstrato do que é a boa conduta e aplicar a situações muito enevoadas, você pode cometer muitos deslizes ali. Sim. E uma coisa legal desse esquema, né, você fala assim: "Poxa, 4 virtudes, não são só essas, tem todas as virtudes secundárias e tal que eles acabam ramificando". Mas eu entendo que essa organização das 4 virtudes cardeais é porque a falha em qualquer uma delas é grave. São pontos que não adianta você desenvolver 3 ao extremo e ter um muito falho, que isso vai te levar para uma conduta falha em última instância. A sabedoria é a questão que a gente falou, que se você não sabe o que fazer, não adianta fazer com muita eficiência. A falta de temperança te leva a ser guiado pelos instintos e vícios e tudo mais, e você acaba desperdiçando, o seu conhecimento do que deve ser feito se você tivesse sabedoria desenvolvida. A questão de coragem, te faria falhar nos momentos mais críticos, Sim. que é no dia a dia, ok, tudo certo, mas se acontecer alguma coisa muito muito aguda, a falta de coragem poderia te fazer ser guiado pelo medo, né, e jogar por terra tudo o que você desenvolveu nos tempos calmos. E a justiça é a virtude que falta aos tiranos, né, é o Sim. sujeito que tem poder, tem tudo na mão, mas não se preocupa em ser justo e bom com os demais e acaba sendo muito maléfico para a sociedade pela falta dessa preocupação. Bom, aí a segunda coisa nessa fala que eu acho que vale a pena a gente explorar, tanto no exemplo da dieta quanto no exemplo de Sócrates, tem um pouco de sofrer com resignação, né? Aprender a lidar com o sofrimento de uma forma tranquila. Uhum. E isso parece estar bastante enraizado na filosofia dos estoicos, né? Sim. Como que você acha que esse conceito é importante para a vida, assim, e como que isso é cultivado, né? Como que a gente pode desenvolver isso? Olha, os estoicos iam para uma linha de que se você sofre com algo que não é ruim para sua virtude, você está com a percepção errada. E que isso, na verdade, não deveria ser um sofrimento. Que você cura esse sofrimento entendendo que, na verdade, aquilo é um bem. São que toda adversidade é uma oportunidade para você desenvolver suas virtudes. Eu acho esse um ideal muito difícil de alcançar, É, né, porque, no limite eles falam assim: "Olha, se você está sendo torturado para manter a rota virtuosa, a sua tortura não é um mal em si próprio, ela é só uma percepção que não importa muito, porque ela não pode afetar a sua virtude". Eh, eu não estou nesse grau de evolução é, humana ainda, né, eu acho que muita coisa é sofrida de fato, né, mas o que pessoalmente me ajuda a suportar o sofrimento da disciplina, esse sofrimento por longos períodos, em questão de fazer o que você não é aquilo que você gostaria de estar fazendo, sim, né. É você saber por que que você está fazendo aquilo. Entre aspas, o mindset de treinamento em geral. Todo treinamento é árduo, todo treinamento você tem algum sacrifício envolvido, e você só aceita esse sacrifício por acreditar que isso vai te levar para um lugar bom, que isso vai te tornar uma pessoa melhor, desenvolver alguma habilidade que você quer desenvolver. Então eu acho que o fim, né, o propósito pelo que você está perseguindo, é o que torna o seu sofrimento suportável. Um exemplo fácil que a maior parte das pessoas, se não experimenta isso hoje, deve ter experimentado ao longo da vida profissional. Quando você está trabalhando muito em alguma coisa muito difícil, mas você acredita que o que você está fazendo faz sentido, né, que o trabalho tem uma razão de ser, né, que o que está sendo perseguido é bom, faz sentido para você, isso é mais ou menos tranquilo. Você fica cansado e tal, mas não se irrita tanto. Agora, quando alguém te coloca numa situação que você tem que sofrer e trabalhar pra caramba por nada, parece que é uma questão burocrática ou um capricho de alguém, isso te deixa, é foda. assim, É, é insuportável. Você fala assim: sim. "Poxa, eu tô sofrendo a troco de nada".
Então acho que esse é um bom exemplo de qual que é o sofrimento suportável e qual que é o não suportável. O não suportável é aquele que não tem razão de ser, que é Sim, sofrimento por sofrimento. E o suportável, que é difícil suportar mesmo assim, é aquele que você entende que vai te levar para algo que você quer. E, infelizmente, vou contradizer os estoicos um pouco aqui, porque, assim, eu gostaria que o mundo não exigisse tanto sacrifício para as coisas que a gente acha que são boas, mas não cabe a nós questionar a realidade sim, é assim, quase nada que é bom na vida você consegue sem sacrifício. sim, A maior parte das coisas boas, incluindo a habilidade, que eu acho que é uma das coisas que todo mundo deveria perseguir, habilidade em algo, habilidade sempre exige sacrifício. sim. Você não consegue desenvolver de um jeito extremamente confortável e fácil. É quase que por definição é você ir superando pequenas adversidades sequenciais até você desenvolver proficiência no que você quer. Tem uma frase de uma santa da Igreja Católica, chama Santa Teresa d'Ávila, que eu sempre lembro nesses assuntos, que é justo que muito custe o que muito vale. Então é meio É, que esse o caminho. E aí você vê como que as religiões e as filosofias, elas meio que têm uma interseção em vários aspectos morais e sim, filosóficos. Bom, puxando o gancho para investimentos, porque tem uma parte de investir que é bastante sofrido, sim, que é esperar e aguentar as chacoalhadas aí de mercado, sim. né? Em que momento que você percebeu, assim, dentro dessa filosofia estoica, tem várias coisas aqui que eu acho que são úteis Uhum. e que são necessárias, talvez, na verdade, para ser um bom investidor. E como que isso foi desenvolvido ao longo do tempo, assim, na sua cabeça, Tá. na sua filosofia? Eu encaro a nossa atividade de investimento quase como uma atividade acadêmica. Uma atividade acadêmica com alguma conexão com o mundo prático. Você não fica só estudando, você precisa, né, fazer as suas apostas, assim, exercer suas convicções e ver se elas estão corretas ou não. Então, todo esse lado de cultivo da razão e da sabedoria é o coração da atividade de investimento. É o que a gente passa o dia fazendo, é lendo e pensando e discutindo, buscando entender o melhor possível como é que a economia funciona, como é que os negócios funcionam, para escolher os nossos pontos de que a gente acha que são os melhores as melhores posições para estar nesse emaranhado todo. Mas isso é uma rota longa, assim, para você identificar se uma empresa é boa ou ruim. Isso é construído pouco a pouco, por memória de histórias e histórias do que aconteceu com vários negócios, e por estudo de economia, e por estudo de geopolítica. O sistema econômico é um sistema aberto, então muita coisa fora do que se entende como economia do ponto de vista acadêmico influencia se os negócios vão se dar bem ou não. Tá. E a gente entende que está no nosso dever conhecer o máximo possível de fatores que influenciem o possível futuro dos negócios, né, até que a gente enxergue com clareza alguma coisa que a gente fala: "Olha, a maior parte das coisas eu não consigo saber". Tem esse lado também, muita coisa Sim. está fora do nosso controle. Mas isso aqui me parece previsível, o previsível em maior medida do que a média. Então é aqui que eu vou me posicionar, porque isso aqui tem maior chance de dar um bom resultado do que as outras coisas. Então esse é o cultivo da sabedoria nos investimentos, né, o cultivo da razão e tal. O lado de temperança, de você controlar seus instintos, tem um princípio que isso é da psicologia moderna, que existem vieses cognitivos na mente humana, existem falhas sistêmicas de raciocínio lógico, causada pelo nosso lado instintivo, e essas falhas tendem a se manifestar com mais força quando as pessoas estão num clima de incerteza. Investimento é só incerteza praticamente, é uma Sim, constante incerteza. sim. Então é o que te pega no seu ponto frágil de ser influenciado por vieses cognitivos, né. E nessas incertezas, criam-se os comportamentos de manada, vai, os comportamentos sociais mais predominantes, que são os ciclos de ultra-otimismo, que criam bolhas, e ultra-pessimismo, que criam as crises e os vales de preço dos ativos, né. Pra ser um bom investidor no nosso estilo de investimento, que é basicamente investir em ações, por prazos longos, você tem que estar disposto a criar sua própria opinião e não ceder a esses medos coletivos, otimismos coletivos ou suas próprias angústias ao longo do tempo, né, porque a gente tem que ser mais próximo possível da racionalidade pura. A gente tem que olhar as coisas baratas, porque o mundo está caindo, porque todo mundo acha que o mundo vai acabar, e falar assim: "Olha, as coisas estão ruins, mas eu acho que não tão ruins quanto está no preço, então eu vou comprar, numa hora que ninguém está comprando". E eu acho que entra aí até algumas questões de, por exemplo, por que que o comportamento de manada existe?
porque é mais confortável você errar com todo mundo ou estar Sim, junto na mesma posição do que todo mundo, do que de fato você assumir uma posição contrária. Então, eu acho que o cultivo do sofrimento, no sentido de ser capaz de suportar o desconforto de ir contra, vai um sim, pouco daquela linha também dos estoicos de você, de fato, estar confortável, entre aspas, no desconfortável, né, e que exige também um pouco de coragem, que você pegar o que sim, você acha que é verdade e, de fato, fazer aquilo e se manter até que você se prove verdadeiro ou não, né. Então acho que tem sim. várias coisas aí nesse meio, né. Tem essa questão de suportar muito tempo parecendo estar errado é muito válido também, porque dificilmente a gente acerta o momento ideal. Assim, ah, comprei a ação, no dia seguinte ela começou a subir, nunca mais caiu, meu preço foi o mínimo da vida. Isso não acontece. Assim, só Sim, acontece, o mercado brinca. Com quem tem muita sorte é muito mentiroso. A maior sim, parte das vezes a gente erra timing. E você pode comprar quando as coisas já estão subindo, daí é um pouco mais fácil, entre aspas, você compra e continua subindo. Mas as coisas costumam ficar muito baratas na época de queda, né. Então, a gente tem muitos casos aqui dentro de comprar e ficar alguns anos ainda caindo, andando de lado, antes da coisa virar e se materializar a tese que a gente acreditava. E o difícil de esperar 3 anos é que é o dia por dia. Então sim. todo dia você precisa acordar, ver lá o negócio caindo, ouvir todo mundo falando que aquilo é horroroso e tal, pensar, ver se você está correto nas suas nos seus cálculos, nas suas teses qualitativas, que também você nunca tem certeza absoluta, e manter sua convicção ao longo do tempo. Então é um negócio psicologicamente difícil, não é uma função puramente analítica. Tem esse lado comportamental de você conseguir manter a conduta consistente ao longo do tempo e ser puramente racional. Até tem uma coisa que, nesse lado dos viés cognitivos, tem o que chamam de prova social, que as pessoas buscam nos outros o comportamento adequado. Então, se você vê muita gente fazendo uma coisa, seu instinto é fazer igual. Sim, Em mercado, eu acho que tem um agravante. Quando a gente fala as coisas, a gente é sempre mais assertivo do que sua certeza pura, né. Não tem como ter 100% de certeza, mas se você me perguntar aqui para explicar uma tese nossa, eu vou explicar, assim, um negócio consistente. Não vou colocar foco nos lados enevoados, porque é natural, não é nem por malícia, né. Então, a impressão que eu tenho é quando você vê alguém falando no mercado um discurso que você pensa e fala assim: "Pô, faz sentido, esse discurso é coerente, tem lógica". Você acha que aquele cara está completamente seguro do que ele está falando e você não. Olha, a gente está há bastante tempo no mercado, né, não sou tão velho assim, mas já deu para aprender. Ninguém tem certeza da maioria das coisas que vão acontecer na economia, e nos negócios também. Então, o sujeito que se porta como com muita certeza das suas convicções, é o falso sábio lá do Sócrates. sim. Ele está posando de ter essa certeza, mas ele não tem. Se você perguntar para mim: "Você tem certeza que todas essas teses vão dar certo?" Não, de maneira alguma. Eu acho que no universo das probabilidades, a gente está posicionado de um jeito que tem chance razoável de dar certo, mas certeza absoluta não tem como ter. Todas as teses têm seus pontos enevoados. Que entra também aí, eu acho, o ponto da honestidade intelectual, né. Sim. De você saber exatamente o que você sabe, exatamente o que você não sabe, ou por quê, né. Acho que em todas as teses, como você bem falou, sempre tem aspectos que são mais compreensíveis e tem aspectos que não são compreensíveis, fora que existem incertezas que não são nem mapeáveis, né, que a gente não consegue nem prever a priori que elas acontecessem, né. Então acho que o comportamento de ter humildade intelectual, que eu acho que também é um esforço constante, que não é nada que você fala assim: "Olha, agora eu tenho e resolveu", acho que é completamente necessário e entra aí várias coisas junto, acho que entra um pouco de racionalidade, entra um pouco de, enfim, vários aspectos que os estoicos sempre defenderam, né, e Uhum, que é necessário para a gente ser um bom investidor. E ainda sobre esse ponto de honestidade intelectual, de saber o que a gente sabe e o que você não sabe, isso é muito importante para o investimento, né, no sentido de entender os limites do seu conhecimento. Como que você vê esse aspecto e se uhum. tem algum investidor que você considera estoico, que é conhecido, etc. Essa questão de você ter honestidade intelectual e saber os limites do seu conhecimento é o conceito do Warren Buffett de círculo de competência. Ele fala que tá ok você investir em qualquer coisa que você conheça muito bem, mas você tem que ter uma noção realista se você conhece muito bem de fato ou não. Isso a gente já comentou em outras ocasiões também. É importante ter em mente que o mercado de ações é um mercado sempre competitivo. Então não basta você estar certo numa escala absoluta. Isso não é uma prova que você tem que tirar mais que 7. Você tem que estar mais certo do que a média.
Então, às vezes, você entender como é que um negócio funciona no básico, pode te dar uma impressão de conhecimento, mas para você, ganhar dinheiro investindo naquilo, tem 2 situações. Uma é, você entende melhor do que a média do mercado e consegue ver alguma coisa que vai acontecer, né, que é previsível antes das pessoas, porque você está mais próximo ou tem um conhecimento mais amplo daquilo. Essa é uma situação. A outra situação é, estava caindo o mundo por questões macro, você conseguiu controlar o seu comportamento, né, e comprou aquilo que estava barato junto com tudo por questões macro. Nisso não necessariamente você precisa ser um profundo conhecedor do negócio. Mas, como essa é uma coisa que está sob seu controle, né, você ter noção de até onde vai seu conhecimento e ficar dentro do seu círculo de competência E expandi-lo, né, tentar expandir com e conhecimento. expandi-lo com o tempo, né. O círculo de competência não é um negócio fixo, ele depende do que você já estudou, então ele deveria se ampliando ao longo da vida. Mas, investimento você sempre quer aproveitar tudo que está a seu favor, né. Então, assim, eu quero comprar qualquer coisa quando está tudo barato, de jeito maneiro, eu quero comprar as coisas que eu entendo muito bem, porque eu quero adicionar a probabilidade extra de eu estar investindo onde eu tenho um conhecimento acima da média do mercado, a questão da acima do ponto macro que eu acho que está exagerado. Você quer agregar todas as possibilidades possíveis para ter a maior chance possível daquilo dar certo. Então é super importante você ser realista nesse ponto, se você realmente conhece mais do que os outros no geral. Isso acaba sendo muito difícil, porque você não sabe o que os Difícil, outros é sabem, difícil, né. né, então a régua acaba sendo: eu realmente conheço isso em detalhes, tenho um domínio completo. Vou dar um exemplo recente que a gente estudou, que foi o caso das Junior Oils no Brasil, né, que algumas Junior Oils eu vou excluir todos os nomes, para não falar mal de ninguém. O Junior Oil são as empresas de petróleo menores, que não são, por É, exemplo, a Petrobras, são todas menos a é, Petrobras aqui no Brasil. é isso. Né, e algumas delas falam assim: "Nossa, a gente tem uma expertise muito grande em gestão de campos de petróleo e porque e a gen com isso a gente consegue tirar mais petróleo do chão nos campos que a gente assume e tudo mais". A gente olhou isso e falou: "Poxa, será que essas empresas pequenas são tão mais eficientes e melhores que a Petrobras?" Porque a Petrobras, apesar de ter toda aquele estigma de estatal, o corpo técnico da Petrobras é muito respeitado. O Brasil é líder No mundo, no tecnológico mundo. em águas profundas. Assim, tem Sim, gente que entende muito de petróleo e que está completamente alheio às confusões políticas de governança da empresa. Então, será que uma Junior realmente tem o engenheiro de petróleo melhor do que a Petrobras e vai pegar um campo lá e tirar muito mais petróleo? Eh, e e essa história de: "Ah, sou muito bom, eu pego o campo de petróleo e como eu sou muito bom, ele dá mais petróleo". Muita gente aceitou isso como algo: "Ah, ok, faz sentido, né, ele pegou um, deu mais petróleo, deve ser porque ele é muito bom, então como ele é muito bom, o próximo que ele assumir também vai dar mais petróleo". E a gente foi estudar, fomos ler alguns livros de petróleo, e hoje eu tenho uma razoável convicção de que tem muita sorte envolvida, né, por mais que você estude, tenha os sonários lá, sísmica de você mapear a geologia, na hora que você fura o poço, se você acerta o lugar perfeito ou um lugar horroroso, é muito de sorte. E a geologia do campo é muito mais determinante se o campo é muito bom ou muito ruim do que a inteligência, o QI do gerente de perfuração do campo, né. Então, eu não comprei muito essa história de que porque o corpo de executivos, de técnicos era muito bom, o campo ia aumentar um tanto relevante, a produtividade dele. Me parece que teve alguns eventos de sorte que a galera tentou alavancar, né, e vender como se fosse algo que pudesse ser recorrente. Mas assim, quando a gente começou a estudar esse caso, meu conhecimento era muito baixo de petróleo. Hoje, eu acho que ele é médio. Eu acho que eu ainda estou abaixo da média dos investidores brasileiros que realmente entendem de petróleo. Tem gente que dedica anos e anos da vida sim, estudando só essa indústria, que não é o que a gente fez. A gente é um pouco mais generalista. Então, por mais que eu tenha lido alguns livros de petróleo, tenha estudado, pensado no caso e tal, assim, tem gente muito mais experiente nisso do que nós aqui. Então, eu tomaria extremo cuidado de falar que eu sei alguma coisa sobre os detalhes da Petrobras ou de qualquer uma das empresas de petróleo do Brasil, a mais do que o mercado. Eu acho que essa consciência é importante, nos tira de potenciais enrascadas. sim. É muito bom. E aí eu acho que, ainda puxando nesse gancho de saber o que você sabe e o que você não sabe, você falou alguma coisa que foi
saber quando você deu sorte. Eu acho que no mercado tem muito disso também, principalmente quando você deu o exemplo de comprar quando tudo está muito barato por situação macro. A probabilidade de você ganhar dinheiro, ela é alta, porque Uhum, se você está comprando preços muito depreciados, enfim, você aumenta a chance de você ganhar dinheiro no futuro. Eu acho que um dos problemas de algumas dificuldades que alguns investidores influenciam é, por exemplo, começar a investir só no bull market. Que aí você uhum, pega lá 4, 5, aí você pega o exemplo dos Estados Unidos, né, que está há 12, 13 anos só subindo reto. Você corre o risco de se emocionar demais e achar que você sim. é melhor do que você realmente é, né, toma risco, etc. Você acha que esse é um tipo de comportamento? E a mesma coisa no bear market, né? Quando tudo está indo mal, você Uhum. olhar para o outro lado. Você acha que saber controlar esse humor nos ciclos de mercado é fundamental? E eu acho que isso tem um pouco a ver com a temperança dos estoicos, né? Sim. É fundamental e é um negócio difícil, porque existe um viés grande de você atribuir os sucessos da sua vida à sua própria habilidade e os fracassos da sua vida à má sorte. Sim, E nessas 2 situações tem as 2 coisas agindo, sua habilidade e sua sorte ou azar, né. Então, investimentos existe algum tempo para você adaptar a sua cabeça para ela não ser preto no branco, assim, ou é ou não é. É um jogo probabilístico. Então, uma tese de investimento que tem 80% de chance de dar certo, é boa? Poxa, 80% é boa, né, ainda mais se a relação entre ganho e perda for positiva. Você posso ganhar 3 vezes o que eu investi, mas eu posso perder 30%. Pô, caso de livro, investe bastante. Só que tem 20% de chance de dar errado. Se essa tese der errado, foi por falha de habilidade? Não, de maneira alguma, foi azar, né. Se eu pudesse investir em 10 teses com 80% de chance de dar 3 vezes o capital e 20% de chance de perder 30%, investiria de olho fechado. Então existe essa situação onde você fez certo, com habilidade, tudo que estava sob seu controle, mas mesmo assim você perdeu dinheiro no mercado. Existe a situação inversa também, você fez tudo errado, você foi completamente incompetente e negligente, mas por uma sorte divina, aquele negócio deu certo, sim, aí você acabou ganhando dinheiro. Esses cenários não são claros, você sempre tem que fazer um julgamento subjetivo de em qual situação você está, mas você tem que tentar se aproximar o máximo possível da realidade, né. Se você acertou a tese, por isso deu certo, você ganhou dinheiro, né, ou se der errado, se foi falta de diligência da sua parte, falta de habilidade, ou se foi azar, que azar acontece. Ao longo de muitos anos, eu nunca contabilizei isso, porque é muito difícil contabilizar e nem acho que é psicologicamente recomendável, né, você ficar se martelando eternamente com o que aconteceu no passado. Mas eu tenho a impressão que as sortes e os azares vão se equilibrando, né. Nunca vai ser o saldo negativo exatamente zero, você pode ficar no negativo e no positivo, você pode ser um sujeito azarado na média sim, ou com mais sorte, mas os investidores mais longevos que ficam anos e anos e anos investindo, eu não acho que eles vão ser completamente bem-sucedidos ou mal-sucedidos por causa de um grande evento de sorte ou grande evento de azar. É principalmente não morrer por causa de azar, porque tem um pouco de investimento também de você controlar os riscos de cauda, que são os riscos pequenos, mas extremamente impactantes. A gente tem consciência que eles são existentes e tenta controlar isso, né. Então, acho que tem uma boa influência da sua habilidade ao longo do tempo. Mas, o que você falou é muito verdade. No bull market todo mundo se acha gênio e no bear market todo mundo acha que não nasceu para aquilo. E, obviamente, o seu grau de habilidade não é influenciado pela cotação da bolsa, sim, né. A sua habilidade é a mesma ou vai avançando lentamente se você estiver se dedicando para isso, né. O que dá esses solavancos é, em grande parte, sorte ou azar. sim. E tem uma coisa engraçada do sorte e azar no investimentos, que se na média você for ok, a tendência é que eu acho que você ganhe dinheiro, porque Sim. quando você dá sorte, né, aí eu estou falando do nosso caso que a gente opera comprado só, sem alavancagem nem nada. Você pode multiplicar o capital algumas vezes, Uhum. né, e quando você dá o azar, o máximo que acontece é cair 100%. Então, assim, se na média você pode até ser um pouquinho mais azarado do que sortudo, desde que quando você tenha sorte, você vá de fato até o fim daquele investimento, Sim. né, que entra um pouco de mas é difícil essas coisas, né, você realmente reconhecer e falar: "Não, eu dei sorte, eu dei azar, o que que da tese eu tinha Uhum. previsto, que não tinha previsto". E eu acho que é uma coisa que é um exercício constante, eu acho que ter mais gente envolvido no processo, igual aqui, né, nós somos um time, tem mais pessoas,
é importante para ir fazendo esse check de realidade e ir tentando Sim, se manter racional, né. Acho sim, que é um processo que todo mundo vai ficando mais, honesto, porque você tem alguém para prestar contas, né. Então se alguém começa a se desviar um pouco, você toma sim. uma corrigida ali, acho que é um processo bom. É, existe uma vantagem em ter um time cuidando da gestão, porque uma pessoa sozinha sempre tem seus pontos cegos e suas oscilações de humor. E é muito difícil você ter sua oscilação de humor exatamente no mesmo momento de todo mundo, no mesmo dia, na mesma hora. Sim. Então, geralmente, você discutir coisas com outras pessoas hábeis tem esse efeito que você falou de balancear, evitar erros que você poderia cometer se você estivesse sozinho. Acho que o próprio Warren Buffett, a gente pensa assim: o Warren Buffett era um investidor, só ele, tinha um Charlie Munger lá, mas ficava meio de lado. Mas quando você lê as bibliografias dele, você vê que ele tinha muitos amigos e que ele Uhum. passava horas e horas do dia dele no telefone falando com as Sim. pessoas, tinha assim, domingo à noite, final de semana. Então acho que ele estava sempre fazendo esses checks assim de realidade e pegando a percepção das pessoas. Até essa é uma prática que a gente tenta implementar também, falar com outras pessoas do mercado, até porque a sua capacidade de absorção de informação e processamento de informação é absurdamente limitada quando comparada com o fluxo de informações que são geradas pelo mercado. Então, isso é a explicação longa para ninguém sabe tudo de tudo. Sim, Se você tem domínio sobre um ponto muito pequenininho, e é muito bom ter amigos que têm domínio sobre outros pontos, para você conseguindo consultar e aproveitar a memória e a racionalidade dos outros para checar alguns pontos. Então a gente também tenta fazer isso, conversar com pessoas, até com outros gestores, para ver se as nossas teses estão fazendo sentido, né. Se alguém quiser saber nossas teses de outras casas de gestão, a gente costuma explicar, né, por quê? Eu quero ouvir os comentários, sim, né. Se alguém achar uma falha numa tese nossa, é bom a gente saber antes de dar errado. Se alguém pegar uma falha, lógico, num ponto que a gente não viu, isso é extremamente construtivo. sim. Então existe uma prática no mercado de gestores conversarem entre si para ter esses checks. Boa. E já que eu falei do Warren Buffett, o velhinho, ele é um estoico ou não? Ele e o Charlie Munger? Eu acho que sim, não sei se eles se autodenominam, mas a prática que eles tiveram ao longo da vida é muito coerente com o que os filósofos antigos pregavam. Até observando o estilo de vida deles, né, o Warren Buffett vive na mesma casa há 50 anos, né, tem uma vida simples, o único luxo dele é que ele tem um jato privado, mas fora isso, que é uma questão de logística, Sim, né, é um luxo, mas tem uma razão de ser, apesar de que o próprio Warren Buffett chama o jato de o indefensável. sim, Eh, ele tem hábitos simples, você vai ver o que as roupas que ele usa, os hábitos que ele tem, não tem nada extremamente extravagante, né. E ele fala explicitamente em muitos casos que os amigos bilionários dele, muitas vezes se perdiam, em torno de uma cultura mais materialista, que eles davam valor para as coisas erradas. O Munger mais extremo ainda, porque o Munger, a visão que eu tenho do que ele foi, eh é que ele era um intelectual clássico. Ele não se importava tanto com a vida prática. Acabou depois que ele ficou rico, né, até ele ficar rico sim. ele se importava em ter liberdade na vida. Mas depois que ele conquistou a liberdade plena, é que ele divagou muito nos interesses intelectuais dele, né, estudava muita coisa diferente. O Buffett mesmo fala que o Munger tinha uma gama de interesses muito mais variada do que ele próprio, né, que ele gostava de ser um especialista em investimento e a intenção da vida dele era ser o melhor possível naquilo que ele fazia. E o Munger queria conhecer o mundo, né, estudava o que deu vontade na hora. E eu acho que até um comportamento do Munger que me lembra muito bem, tiveram 2 situações que eu lembro da vida dele que foram difíceis, bastante difíceis. Deve ter tido mais, mas é o que a gente sabe. Primeiro foi a morte do filho dele, né, Uhum, quando ele tinha menos de 30 anos, ele tinha 3 filhos, um dele, teve leucemia, na época não tinha tratamento, então ele teve que lidar com isso, recomeçar a vida do zero, etcétera, e teve uma certa resignação, ele conseguiu, né, construir isso. Mas teve um caso que me marcou até mais, um pouco, que foi quando ele descobriu que ele tinha um problema num olho, e aí acho que era catarata, se eu não me engano, alguma uhum. doença que na época não tinha nenhuma tinha chance da cirurgia, tinha chance alta da cirurgia dar errado, e de fato ele perdeu um olho. E ele começou a sentir o mesmo problema no outro olho, e ele começou a achar que ele ia ficar cego mesmo, e ele começou a estudar Braille, para tipo, quando se de fato acontecesse, ele estaria preparado para continuar a vida dele de uma forma
boa e bem vivida. E acho que essa atitude dele perante essa A chance de dificuldade cegueira. é, É, foi algo que eu acho que seria reconhecido como uma atitude completamente. boa, virtuosa e que está dentro ali da filosofia dos estoicos, né. É, até para quem tinha a vida muito dedicada a leituras, perder a visão deve ser uma das coisas mais terríveis Sim. imagináveis, não poder mais ler os livros que ele gostava de gastar o tempo dele. O bom é que ele tinha dinheiro suficiente para falar assim: "Olha, pega esse livro aqui e transforma em braille, aqui se eu quiser você poderia ler". É, o audiolivro hoje em dia que eu acho que é mais fácil do que Sim, do que aprender Braille numa idade mais avançada, mas enfim, sim. Mas assim, o muito do que os históricos falam é uma realidade inegável. Se você acha que você vai ficar cego, tem 2 opções: se desesperar completamente ou se adaptar à situação e continuar a vida, sim, né. E qual das 2 parece a melhor? sim, Assim, claramente é melhor você tentar se adaptar e seguir a vida. sim. Então, só para resumir, é melhor ser mais virtuoso do que ser menos virtuoso e que a gente tem que sempre perseguir isso, perseguir os conhecimentos. Dito isso, Ivan, como que você sugeriria para quem quer se aprofundar nesse tema aí, no caso o estoicismo, porque eu acho que ainda ninguém escreveu um livro sobre estoicismo nos investimentos, né, mas você pode comentar. Os 3 estoicos mais conhecidos, que eu acho que são suficientes para você pegar bem o espírito da coisa, é o Epitetos, o Marcos Aurelius e o Sêneca. O Epitetos era um escravo, eu não lembro qual que foi a situação lá que ele acabou como escravo, mas ele foi escravo muito tempo, e depois ele foi liberto e virou um professor de filosofia. Abriu uma academia onde ele ensinava quem tinha interesse. O Sêneca, ele era da aristocracia, hã, e em algum momento ele foi tirado da vida pública. Não foi exatamente exilado, que ele estava morando nesse país, mas foi tirado da vida pública e passou um tempo na vila dele, que era como se fosse uma fazenda, uma chácara, e escreveu as filosofias dele em cartas para um amigo dele, durante essa época. E o terceiro, Marcos Aurelius, que é o mais eu acho o mais admirável dos 3, porque ele foi imperador de Roma. Então ele tinha um poder prático para fazer praticamente qualquer coisa. E o livro do Marcos Aurelius não foi escrito para ser um livro, eram notas, reflexões para ele próprio que ele escrevia. Existe um exercício estoico de você diariamente rever como foi o seu dia, né, tentar depurar aquilo que você fez de correto, que você fez de errado para tentar melhorar o dia seguinte. Era nesse espírito que ele escrevia. Que é um exame de consciência, né. É um exame de consciência. E isso gerou um volume lá de notas sobre vários tópicos, né, são até coisas meio picadas, não foi escrito para ser um contínuo. E quando ele estava próximo da morte, já estava mal, ele ordenou que essas notas fossem queimadas e a pessoa que recebeu as notas não quis queimar, né, e virou o livro Meditações de Marcos Aurelius. Mas eu acho que ele é o mais admirável, porque era a pessoa que tinha todas as condições para fazer tudo de errado, se essa fosse a vontade dela, mas era extremamente disciplinado e perseguia esse aprimoramento pessoal, extremamente justo. Ele era visto assim em vida ainda, era visto como um dos imperadores bons de Roma, né, então é uma pessoa que realmente viveu a prática, né, um exemplo de de exercício do que se prega até o final. Muito bom. E eles têm os livros que foram É, publicados. o do Epitetos chama Discursos, é um compilado também o Epitetos não escreveu um livro, foi um aluno dele que copiou notas de aula, assim, ele estava lá, a pessoa transcrevia na medida do possível durante a aula. Então, esse compilado chama Discursos, e tem um livro mais curtinho, chama Equiridium, que é um manual de como viver bem. Geralmente essas coisas estão juntas, né, como não é um volume muito grande, os livros já têm todos os escritos do Epitetos. O do Sêneca chama Cartas de um Estoico, é a coleção dessas cartas que ele escreveu durante o tempo que ele estava fora da vida pública. E do Marcos Aurélio são as Meditações. Boa, muito bom. Todos eles têm de graça. Essas coisas, obviamente, estão com direitos autorais expirados, né, do Sim, século I e II, sim, né, então tudo tem de graça na internet em PDF. Se você quiser comprar em algum lugar, tem versões caras, eu não sei por que que é caro, alguém aproveita. Mas a Amazon tem coisa lá que vende por R$3, R$4, que é só uma compilação para ficar naquele formato. Mas quem quiser ver isso tem grátis em site, grátis em PDF. Domínio público isso aí já. boa. Muito bom. Obrigado, Ivan. Obrigado, pessoal, pela participação e até a próxima. Até mais.